Língua latina. Introdução gramatical. Olá a todos. Vamos agora à nossa aula de introdução gramatical da língua latina. Na verdade, a gente vai fazer aqui uma revisão dos termos gramaticais, da sintaxe e da morfologia de língua portuguesa e vamos também introduzir a língua latina. Vamos para a nossa aula. Introdução gramatical. Vamos fazer aqui uma breve lembrança do que nós já estudamos sobre morfologia e sobre sintaxe em toda a nossa vida acadêmica, né, principalmente no ensino médio, que é quando a gente tem aí uma revisão mais aprofundada, tanto da morfologia quanto da sintaxe. Ao estudarmos a morfologia, inevitavelmente estudamos a sintaxe, pois o próprio desvendamento das estruturas morfológicas revela que a palavra latina e portuguesa é portadora de indicações de sua função sintática. Então, vamos, de início, definir o que é morfologia e o que é sintaxe. Na morfologia, nós temos a classificação das palavras e dos termos. E cada uma das palavras dentro da oração, dentro da frase, ela tem uma relação de independência. Independente de onde que ela esteja, em qual posição que ela esteja dentro da frase, cada palavra vai ter uma relação de independência. Ela vai ter aquela classificação, ela estando no início, no meio ou no fim da frase. Já na sintaxe, que é o estudo de cada termo dentro da oração, cada partícula da oração, da frase, ela vai ter uma relação de dependência, que ela vai se relacionar com o sujeito ou com o verbo, e dependendo da sua posição dentro da frase, em português, ela vai ter uma classificação diferente. Dentro da morfologia, o que nós temos? Nós temos o substantivo, o adjetivo, o artigo e o verbo. Né? O substantivo é o que dá nome às coisas, o adjetivo é o que qualifica as coisas, o artigo que define ele, se é masculino, feminino, se é definido ou se é indefinido, e o verbo dentro da frase que vai trazer para a gente a ação dessa oração. Dentro da sintaxe, nós vamos ter o sujeito e o predicativo do sujeito. Nós, eventualmente, também poderemos ter partículas que funcionarão como vocativo, que são chamamentos, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, e também o objeto direto e o objeto indireto. De modo geral, nós temos essa classificação para sintaxe e para morfologia. Então, vamos agora olhar para essa mesma classificação e vamos fazer um link com a gramática do latim, certo? O sujeito e o predicado em latim, nós vamos classificá-lo como nominativo. Então, a palavra dentro da frase latina, que ela tiver função de sujeito ou de predicativo do sujeito, ela vai ser classificada como nominativo. O vocativo também vai ser vocativo dentro da classificação latina. O adjunto adnominal e o adjunto adverbial, o adnominal vai ser o nosso genitivo. Os objetos, o indireto ou o complemento nominal, nós vamos classificá-lo como dativo. O adjunto adverbial, ou o agente da passiva, nós vamos chamá-lo de ablativo. E o objeto direto, nós vamos classificá-lo como acusativo. Então, senhores, diante de vós, nós temos aqui os casos latinos. Na classificação gramatical das palavras frasais dentro da gramática do latim, nós iremos trabalhar com os casos, que são o caso nominativo, o caso vocativo, o caso genitivo, o caso dativo, o caso ablativo e o caso acusativo.
e cada um deles irá assumir dentro da frase uma função específica na sintaxe da gramática latina. Importante lembrar que, quando nós formos estudar as declinações, os grupos de palavras, para cada uma das declinações, esses casos irão nos indicar quais desinências a gente irá utilizar para a gente declinar as palavras, tá? Então, vai ser numa aula que nós veremos mais à frente, que a gente vai utilizar. Para cada caso, nós teremos 2 desinências ou 3, para o singular e para o plural. Então, vamos agora fazer uma breve análise, uma pequena análise dessa frase. Os romanos mataram os inimigos na luta. Em latim, Romani necoerunt inimicus pugna ou punha. Como é que ficaria a análise sintática dessa frase em latim? Né? A gente vai identificar, assim como no português, o verbo. No caso, o nosso verbo é necoerunt ou necoverunt, que é o verbo matar. Assim como no português, os romanos mataram os inimigos na luta. Em latim, Romani necoerunt inimicus pugna, temos que identificar o verbo para a gente conseguir classificar as palavras. Porém, em latim, a posição das palavras vai independer da sua classificação. Tanto faz o Romani estar no início, como o Romani está no final. De modo geral, a indicação gramatical é que o verbo na frase latina vai sempre ficar no final. Então, como é que ficaria essa frase? Romani inimicus pugna necoerunt, né? Seria a ordem clássica para a frase em latim. A gente deixou nessa ordenação igual no português para facilitar a nossa análise. Então, vamos. A gente definiu, encontrou o nosso verbo, o verbo matar. Quem mata, mata algo ou alguma coisa. Então, o nosso verbo é um verbo transitivo direto, e todo verbo transitivo direto necessita de um complemento. Então, mataram. Mataram o quê? Os inimigos na luta. Então, os inimigos na luta será o nosso complemento do verbo mataram. E para que esse verbo aconteça, tem que ter um agente, alguém que vá fazer a ação desse verbo. Então, quem foi que matou? Quem mataram os inimigos na luta? Os romanos mataram os inimigos na luta. Então, nós já temos a identificação do nosso sujeito, os romanos, do nosso verbo, mataram, e do complemento para esse verbo, os inimigos na luta. Aqui no nosso predicativo, os inimigos, mataram os inimigos na luta, a gente vai pegar essas últimas partículas, os inimigos na luta, e a gente consegue ainda dividi-la em 2 partes. Os inimigos é o nosso objeto direto, quem mata, mata algo ou alguma coisa. Mataram o quê? Os inimigos. Então, o objeto direto do nosso verbo mataram é os inimigos. E na luta vai funcionar como um adjetivo adverbial, porque ele vai trazer uma mudança. Na verdade, ele vai trazer uma ação, que aqui ele vai funcionar como adjunto adverbial de lugar, na luta. Onde que eles mataram? Na luta. Se a gente for fazer uma análise morfológica dessa frase, nós temos o artigo os, romanos será substantivo, mataram, verbo, como já vimos. Temos mais um artigo, os, inimigos também vai ser substantivo. Na luta é a nossa preposição em mais a, e luta também é substantivo. Como eu disse lá no início, a análise morfológica vai trazer uma relação de independência. Então, cada uma dessas partículas na frase não depende da outra. O substantivo sempre vai ser substantivo,
o artigo sempre vai ser artigo, o verbo sempre vai ser verbo. Mas na nossa análise sintática, os romanos vai ter a função sintática de sujeito e os inimigos, que também é substantivo, vai ter a função sintática de objeto direto. Analisando isso na gramática latina, nós vamos classificar. Como é que nós vimos lá? O nominativo vai funcionar como sujeito e predicado. Então, os romanos é sujeito. Então, para latim, nós temos a classificação de nominativo, Romani. O que mais? Os inimigos é objeto direto. Vamos para o nosso quadro. O objeto direto é o caso acusativo. Então, inimigos vai ser classificado como acusativo. E o pugna, que é na luta, o nosso adjunto adverbial, vai assumir o caso ablativo, que é o caso do adjunto adverbial. Certo? De modo geral, essa é a nossa análise para a classificação dos termos na frase latina. Agora vamos observar os substantivos, né? Romani, inimicus e pugna, na nossa frase em latim. Se nós formos pegar lá no dicionário, nós vamos ter Romani, vai ser Romanos e, que é uma palavra terminada em OS, de segunda declinação. Por que é de segunda declinação? Porque nós temos aqui o indicativo i, que é a partícula de genitivo singular de segunda declinação, que a gente vai aprofundar mais na frente. Inimicus e, o nosso substantivo, também é de segunda declinação. Na forma dicionarizada, nós encontramos inimicus, com a terminação S, e o indicativo de genitivo singular e de segunda declinação. E pugna, aé, é um substantivo de primeira declinação. Por quê? Porque nós temos aqui na forma dicionarizada a indicação de que ele é de primeira declinação com a terminação de genitivo singular em aé. Se nós formos declinar cada uma dessas palavras, ela ficaria nesse quadro aí que nós estamos vendo. No singular e no plural, para cada um dos casos que nós vimos. Nominativo, vocativo, genitivo, dativo, acusativo e ablativo. Declinando cada uma dessas palavras, nós iremos identificar o caso que ela está e como que essa palavra ficaria conjugada em latim dentro da frase. Vamos voltar para a nossa frase. Os romanos está no plural e é um nominativo. Então, romanos e no nominativo plural fica romani. Observem que para singular e para plural, para cada um dos casos, nós temos palavras distintas para definir como que ela vai se comportar dentro da frase. Por isso que a ordem dentro da frase em latim não é tão importante para o entendimento, porque independente da posição que ela esteja, ela vai ocupar a mesma função sintática. Se eu colocasse romani lá depois de pugna, ela continuaria sendo nominativo e o sujeito da nossa frase. Se eu colocasse pugna lá no início, ela continuaria sendo ablativo e funcionaria como adjunto adverbial. Mesma forma para inimigos. Inimigos ficaria como inimigos? É plural, os inimigos. É um objeto direto. Ele se classifica em latim como acusativo. Então, nós vamos procurar o acusativo plural da palavra inimigos para nossa tradução. Então, inimigos, aqui com a sua desinência de acusativo singular plural. Para pugna, a mesma coisa. Como que a gente vê pugna na nossa frase? Na luta, que vai funcionar
como adjunto adverbial, classificado sintaticamente como ablativo. Então, vamos para o nosso quadro. Pugna é no singular, no caso, ablativo. Então, pugna. Certo? Então, Romani nequerant inimicus. Pugna é analisado dessa forma para nossa classificação sintática em latim. Então, vimos tudo isso. Então, eu falei em declinar. O que seria declinar? Está aqui algumas definições do que seria declinar. O dicionário Aurélio diz que declinar é anunciar as flexões de um nome. Castro fala que declinar é acrescentar ao radical a desinência de algum dos casos. Quais são os casos? Nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, ablativo e o nominativo. Certo? E Almeida fala que declinar é recitar a palavra em todos os casos, tanto no singular como no plural. E essas definições vão ser muito importantes quando nós formos fazer as nossas atividades. Certo? Dentro da nossa classificação de latim, todos os nomes são classificados dentro de um grupo de palavras. Nós vimos lá na nossa frase em latim que cada uma, deixa eu mostrar de novo o quadro. Bem que no nosso quadro, a gente viu que cada palavra assume uma declinação, que no dicionário é definida pela partícula de genitivo singular acrescentado após a vírgula. Como é que a gente vai identificar essa frase? Todas as palavras em latim vão se classificar dentro de uma declinação, que vai determinar a função do vocábulo, a função que o vocábulo vai exercer dentro da oração. E essas palavras se classificam em 5 declinações. A primeira declinação, o genitivo singular, vai ser com a desinência aé. A segunda declinação, com a desinência i, como nós vimos lá em Romanos, i, ou inimicos i. O terceiro grupo de palavras, e o mais extenso da língua latina, vai ter genitivo singular em is. O quarto grupo de palavras em latim vai ter o genitivo singular em us. E o quinto grupo de palavras, e o menor de todos, vai ter o genitivo singular em ei. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de palavras para cada uma dessas declinações. Amica é amiga, de primeira declinação. Amicus e, de segunda declinação. Homo inis ou homo inis, de terceira declinação. Manus us, de quarta declinação. E res, rei, de quinta declinação. Tradução de cada uma delas. Amiga, amigo, homem, mão e coisa. Certo? Para cada uma dessas 5 declinações, nós temos as regras específicas para a construção do nosso paradigma de declinação. Então, a gente vai ver mais à frente, com calma, com cautela, cada uma delas e fazer as atividades referentes a estas, certo? De modo geral, nós temos esses paradigmas para cada uma das nossas conjugações. O que seria um paradigma? O paradigma é as desinências que nós podemos usar para cada uma das palavras, de cada um dos grupos de palavras, de cada declinação no singular e no plural. Certo? Cada uma dessas declinações tem as suas especificidades e as suas regras. E lembrando que, exceto na primeira declinação, nós vamos ter 3 gêneros para a classificação dos nomes. Vamos ter o gênero masculino, o gênero
feminino e o gênero neutro, que vai definir a classificação dessas palavras, certo? Não vamos entrar em detalhes quanto aos paradigmas, porque a gente vai ter aula específica para cada um desses paradigmas. Mas eis para vós as desinências para eles. Para a primeira, segunda, e vocês estão vendo que na segunda declinação nós temos desinências distintas, e aqui está errado, porque aqui é a terceira declinação, certo? Eu vou corrigir o slide quando eu for mandar para vocês. E a terceira, a quarta e a quinta declinação com os seus paradigmas, com as suas desinências. Então vamos para mais uma análise. O Júlio, no Jardim da Vila. Ó Júlio, no Jardim da Vila, o poeta escreve um poema para a menina. Novamente. Ó Júlio, no Jardim da Vila, o poeta escreve um poema para a menina. Qual a primeira regra em português que nós temos para análise sintática de uma frase? Primeiramente, a gente vai identificar onde está o nosso verbo, no caso aqui é escrever. Quem escreve, escreve algo ou alguma coisa para alguém, então o nosso verbo transitivo direto. E a partir da identificação do nosso verbo, a gente consegue dizer qual é a função sintática de cada uma das outras palavras, de cada um dos outros termos na nossa oração. Certo? Mudando aqui a ordem, nós temos, ó Júlio, o poeta escreve um poema para a menina no Jardim da Vila. Nós tiramos aqui no Jardim da Vila, que estava entre vírgulas, e colocamos lá para o final. Nesse caso, ele não vai mudar a sua função, nós reescrevemos ela para que ficasse melhor a nossa análise. Certo? Ó Júlio, o poeta, um poema para a menina no Jardim da Vila. Tá? Essa vai ser a nossa divisão para análise da nossa frase. Certo? Júlio, poeta, poema, menina, jardim e vila são substantivos, se nós formos observar uma análise morfológica dessas palavras. Certo? Que eles são substantivos. E dentro da análise sintática, como é que vai funcionar? Ó Júlio vai ser o nosso vocativo, que é um chamamento. O poeta vai ser o nosso sujeito, que é quem está agindo, está fazendo a ação de escrever. Um poema é o objeto direto. Para a menina é o objeto indireto. No Jardim da Vila é o nosso adjunto adverbial de lugar. Classificando isso sintaticamente em latim, nós temos, para vocativo, nós iremos utilizar o caso vocativo. Para sujeito, o caso nominativo. Para objeto direto, um poema, nós temos o caso acusativo. Para a menina, objeto indireto, o caso dativo. No Jardim da Vila, adjunto adverbial, que é o nosso ablativo. Ainda no Jardim da Vila, a gente tem mais uma distinção, que é da vila, que é uma especificidade desse jardim. É qualquer jardim? Não, é um jardim específico, que é o Jardim da Vila, que ele vai funcionar sintaticamente como um adjunto adnominal, que em latim vai ser o nosso genitivo, e nesse caso, o nosso genitivo singular. Certo? Aqui eu trouxe bem especificado cada um dos casos latinos para a nossa frase por completo. Ó Júlio, o poeta, um poema para a menina do Jardim da Vila, no Jardim da Vila. Certo? Vocativo, nominativo, acusativo, dativo, ablativo e genitivo. Certo? Por hoje é isso que nós temos nessa análise sintática para nós entendermos
como que a palavra vai se classificar dentro de uma análise sintática para o latim, observamos que temos para cada uma das funções sintáticas em português, nós vamos ter a função sintática ou os casos latinos que essas palavras vão assumir dentro do latim. E para analisar, nós vamos utilizar, como em português, a identificação do verbo para que a gente consiga fazer essa análise sintática mais coerente, certo? Vimos também os casos latinos, vimos que para cada palavra existe uma classificação dentro do latim, e essas classificações, elas vão assumir as suas desinências de singular e de plural para cada um dos casos latinos, certo? Aqui são as nossas referências, né? Vamos utilizar Lima, que é o nosso livro principal, que é Cultura e Funcionamento da Língua Latim, e o nosso material complementar, que estará na nossa plataforma. Valeu, thanks. Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem passar um e-mail para mim, ou entrar em contato pelo número que vocês já têm, e vamos fazer as nossas atividades. Lá no nosso primeiro capítulo do nosso livro, Cultura e Funcionamento de Língua Latina, tem uma atividade não obrigatória que vocês podem estarem fazendo, certo? Entre as páginas 23 e 36 do nosso livro. Até mais.